Imagine caminhar sozinho por uma estrada deserta durante a madrugada. O vento sopra entre as árvores, o silêncio parece pesado, então você ouve passos, lentos, arrastados. Você para. Os passos param também. Seu coração acelera. Você tenta ignorar, mas então escuta uma voz. Uma voz familiar, a voz da sua mãe, chamando seu nome. Sua mãe está a quilômetros dali e aquilo que está na floresta não é humano. Durante décadas, lendas indígenas americanas falam sobre criaturas capazes de usar a pele humana, imitar vozes, copiar comportamentos e caçar pessoas através do medo. Elas ficaram conhecidas como skinwalkers, uma criatura bem conhecida do meio sobrenatural. Para alguns, são apenas mitos, mas para os outros, são entidades sobrenaturais extremamente perigosas. Mas, e se existisse uma explicação biológica para essas criaturas? E se o fenômeno dos skinwalkers pudesse ser analisado através da genética, neurologia, comportamento predatório e também da evolução? Nesse vídeo, vamos mergulhar na teoria mais assustadora de todas, a possibilidade de que os skinwalkers não sejam espíritos, mas sim predadores biológicos perfeitamente adaptados para caçar humanos. E no final desse vídeo, você vai entender como uma pessoa poderia sobreviver ao encontro com uma dessas criaturas. Então, apague as luzes, coloque os fones e cuidado com os sons que estão atrás de você, porque essas criaturas aprendem observando e algumas aprendem imitando. Mas, antes de continuar neste tema, peço humildemente que você se inscreva neste canal, hype esse vídeo, tá? Isso ajuda muito que o vídeo chegue em mais pessoas. Deixe o seu comentário e o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Agora, sem enrolação e sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom, primeiro vamos começar com a origem dessas criaturas da lenda do Skinwalker, né? Esse termo, Skinwalker, surgiu associado às tradições do povo navajo. Dentro da cultura navarro, existe a crença em feiticeiros capazes de romper tabus espirituais e assumir formas animais. Essas histórias eram tratadas como extremo respeito, né, com uma certa admiração até. Muitos indígenas evitavam até mesmo mencionar o nome dessas criaturas, eles tinham medo até de falar o nome, tá? Porque poderiam atraí-las. Mas existe algo bem curioso no meio disso tudo. Mesmo separadas por oceanos, diversas culturas antigas descrevem criaturas exatamente iguais. Na Europa, por exemplo, temos os lobisomens, os homem-bestas, imitadores e troca-peles. Na América do Sul, os encantados, homens-onça e as criaturas imitadoras na mata. Já na África, predadores noturnos que roubavam as identidades. E na Ásia, entidades capazes de copiar a aparência humana. Isso levanta uma pergunta bem assustadora. Por que civilizações completamente isoladas criaram criaturas tão parecidas? Existem, no caso, três possibilidades, tá? A primeira, a coincidência cultural, né? A segunda, medos psicológicos universais. E a terceira, talvez nossos ancestrais tinham encontrado algo real, algo raro, algo que vive escondido, algo adaptado para evitar a civilização. E se isso fosse verdade, como seria a biologia dessa criatura? Bom, se um skinwalker de fato existe, biologicamente ele precisaria evoluir, né, caracteristicamente, exatamente de uma seguinte forma. Ele teria que resistir a ambientes hostis, teria que ser uma criatura adaptada a vários ambientes, ser furtivo, possuir uma inteligência muito acima da média, aprender a imitar a voz humana ou sons humanos, caçar psicologicamente, também teria que adaptar a sua aparência, né, uma troca de forma, e operar principalmente à noite, seria uma criatura de hábitos noturnos. Isso significa que não estamos falando de um simples animal, tá?
Estamos falando de um super predador, um negócio topo de cadeia, um organismo altamente evoluído, talvez até uma ramificação desconhecida da evolução humana, há quem diga isso. Bom, alguns pesquisadores alternativos especulam sobre a possibilidade de hominídeos sobreviventes escondidos em regiões muito isoladas, espécies que evoluíram de forma paralela ao Homo sapiens, assim como os neandertais, ou os denisovanos. Mas imagine uma linhagem diferente, mais adaptada à caça, mais resistente fisicamente, muito mais agressiva e principalmente especializada em manipulação psicológica. Porque a melhor maneira de caçar humanos não é através da força, é através do medo. Agora falando da anatomia dessas criaturas, tá? Alguns relatos, pessoal, descrevem os skinwalkers como criaturas altas, muito magras, desproporcionalmente longas, com movimentos estranhos, quase quebrados. Mas biologicamente, isso poderia fazer mais sentido do que você pensa. Um predador noturno, ele precisaria economizar energia. Corpos extremamente musculosos existem alto consumo calórico, né? Como o pessoal imagina aqueles lobisomens bodybuilders, né? Que só do lobisomem pisar no chão ele já praticamente quebra o ambiente, né? Corridas silenciosas, passadas amplas, movimentos rápidos e escalada eficiente precisam de um peso baixo, né? Os olhos seriam adaptados para a visão noturna, obviamente, assim como a visão dos felinos. Isso explicaria reflexos luminosos em relatos noturnos e até mesmo em alguns vídeos ou fotos que a gente vê na internet. As pupilas poderiam ser extremamente dilatáveis, permitindo enxergar em ambientes quase totalmente escuros. A pele provavelmente seria fina e pobre em pigmentação, já que essas criaturas não tomam sol. E criaturas noturnas né, não dependem da proteção solar, então eles seriam completamente noturnos. Além de tudo isso, a pele clara ajuda a dissipar o calor. Os dedos mais alongados poderiam funcionar como ferramentas de escalada, escalar paredes, muros, semelhantes aos dos primatas também. As articulações extremamente flexíveis poderiam explicar movimentos considerados inumanos, né? E muitas pessoas descrevem criaturas andando de forma torta, como se os ossos estivessem fora do seu lugar. Mas isso pode ser simplesmente hipermobilidade extrema, uma adaptação útil para caça silenciosa. Também pode acontecer. Agora imagina encontrar algo assim no escuro. Um corpo humanoide, mas com proporções erradas, movimentos errados, olhos errados. O cérebro humano identifica padrões muito rápido. Quando algo parece humano, mas não é completamente humano, ocorre um fenômeno chamado Vale da Estranheza. Tá? O cérebro ele entra em alerta, porque reconhece uma ameaça biológica, por isso que você sente o medo. Talvez o medo dos skinwalkers esteja profundamente conectado aos nossos instintos mais evolutivos, por isso que as pessoas temem tanto essas criaturas. Agora falando da voz, né? Como é que essas criaturas conseguem imitar a voz humana? Um dos aspectos mais aterrorizantes dos skinwalkers é a capacidade de imitar os sons, como o Wendigo faz também. Algumas pessoas relatam escutar familiares, crianças chorando, pessoas pedindo ajuda, risadas e até sussurros, tá? Isso é muito comum em matas fechadas aí. Mas existe algo bem estranho nessa história toda. Quase todos dizem que a voz parece errada, né? Como se fosse uma cópia mal feita. Biologicamente, isso poderia funcionar de forma semelhante às aves imitadoras, como os papagaios, corvos, liras australianas. Esses animais conseguem reproduzir sons extremamente complexos, inclusive a voz humana. Agora imagina aí uma criatura com inteligência comparada à dos primatas, capaz de observar humanos por muito tempo, que aprendem padrões de linguagem e copiam tons emocionais, e usa isso para atrair as vítimas. Isso transforma essa criatura em um predador psicológico e ele não precisa perseguir, ele faria a vítima ir até ele. Isso é que é o mais assustador. E existe um detalhe ainda mais perturbador no meio disso tudo. Predadores naturais geralmente atacam o corpo, mas humanos são vulneráveis, principalmente na mente. O medo reduz o raciocínio, desorganiza as decisões, cria uma paralisia.
Um skinwalker biologicamente inteligente poderia explorar exatamente isso. Essa capacidade que as pessoas têm de ter medo e se tornarem mais vulneráveis por isso. Agora falando sobre o cheiro da morte, tá? Muitos relatos descrevem um odor extremamente forte associado a essas criaturas. Um cheiro de carne podre, enxofre, animal molhado, putrefação. E isso tem uma base biológica. Diversos predadores produzem odores químicos, né? Alguns usam feromônios para marcar território, causar intimidação, confundir, comunicar perigo. Um organismo adaptado para caça psicológica, ele poderia utilizar compostos químicos capazes de gerar desconforto neurológico, e isso não seria algo impossível não, tá? Certos animais já provocam respostas fisiológicas através do cheiro. O cérebro humano ele responde instantaneamente a odores ligados à decomposição, por exemplo, porque corpos em decomposição significa risco biológico durante a evolução humana, doenças, bactérias, morte. Então imagina uma criatura que naturalmente produz um cheiro associado ao perigo, né? Antes mesmo de você ver, seu cérebro já estaria em pânico. Isso aí já é cabuloso pra caramba, tá? E fora que essas criaturas são altamente inteligentes, não é só a aparência não, é o comportamento também. Muitos relatos afirmam que essas criaturas observam as casas, tem muito vídeo aqui no YouTube inclusive que mostra isso, espionam pessoas, vão aprendendo a sua rotina e rodeiam as vítimas e ficam testando a reação. Eles fazem isso. Isso sugere inteligência muito avançada, talvez próxima da humana, inclusive. Predadores extremamente inteligentes já existem na natureza, como as orcas, né, os chimpanzés, os polvos, os corvos. Todos demonstram um planejamento, uma estratégia, aprendizado e também cooperação com o bando. Agora você imagina tudo isso que eu falei, né, um predador cujo alvo principal seja justamente o ser humano. Né? Ele estudaria o comportamento humano da mesma forma que caçadores estudam as suas presas. Isso explicaria algo recorrente nos relatos, que dizem que essas criaturas raramente atacam de imediato. Eles observam primeiro, talvez porque o medo seja parte essencial da caça para eles. Uma vítima aterrorizada, né, psicologicamente abalada, comete erros, vai se separando do grupo, corre na direção errada, perde a coordenação, é só desastre. Do ponto de vista evolutivo, causar medo seria extremamente eficiente. Agora sim, muitos dizem, narrador, por que essas criaturas só aparecem em áreas isoladas, tá? Bom, os relatos dos skinwalkers geralmente surgem em florestas, como eu falei, áreas de mata, estradas rurais, reservas indígenas, montanhas e também no deserto. Isso faz sentido biologicamente também. Ó, grandes predadores, eles evitam a civilização, áreas muito urbanizadas, principalmente organismos mais raros. Quanto mais inteligente uma criatura é, maior é a sua capacidade de evitar os humanos. Ursos aprendem, lobos aprendem, os felinos também aprenderam. Agora imagine um predador quase humano. Ele entenderia que armas, luz, veículos, sons e tecnologia, tudo isso faria com que ele permanecesse oculto, talvez sobrevivendo apenas em regiões de baixa densidade populacional. E existe algo ainda mais perturbador. Se fosse extremamente raros, né, se eles são raros assim, isso explicaria porque quase nunca existiram provas claras da existência deles, né? Tem poucos indivíduos, a população é pequena, os territórios são gigantescos, os hábitos são noturnos, a inteligência é muito elevada e tudo isso dificultaria os registros, né, dessa criatura, seja em fotos, em vídeos, em documentações. Mesma coisa, isso me lembra muito a forma de sobrevivência dos vampiros, por exemplo. Eles fazem você pensar que eles não existem para poder sobreviver. Só que no caso do Skinwalker, essa adaptação é melhor porque eles não são criaturas que têm clãs, né, que se comunicam como eles fazem na internet, por exemplo. Isso faz até o Skinwalker ser mais raro ainda, tá? Agora falando sobre a questão psicológica dessa história. Bom, os relatos envolvendo essas criaturas frequentemente incluem alguns sintomas psicológicos, tá? As pessoas geralmente descrevem paranoia, depois de encontrar com eles, sensação de estar sendo observada, pânico que ela não sabe, não tem uma explicação clara, confusão e até desorientação.
Isso pode ter algumas explicações neurológicas também, tá? O cérebro humano, ele evoluiu para detectar ameaças, né, ocultas. Quando estamos em ambientes escuros e isolados, a amígdala cerebral aumenta a atividade. Isso vai elevando a sua adrenalina, o seu cortisol e também o estado de alerta que você fica. Em situações extremas, o cérebro começa a interpretar estímulos ambíguos como ameaças, tá? Sombras parecem figuras, ruídos parecem vozes, mas isso não significa necessariamente que tudo seja a sua imaginação, tá? Predadores reais vão explorar exatamente essas vulnerabilidades que nós temos. Tigres atacam pela retaguarda, felinos vão usando o silêncio, crocodilos aguardam, eles fazem emboscadas aí, e um skinwalker hipotético ele poderia explorar diretamente os mecanismos de medo que os seres humanos possuem, talvez até de forma deliberada, tá? Agora, pessoal, cheguei na parte mais interessante, que é a parte genética dessa criatura, tá? Que também gera muitas controvérsias, é claro. E se os skinwalkers fossem resultado de mutações extremas? Já parou para pensar nisso? Bom, existem doenças reais que alteram drasticamente a aparência e o comportamento humano. Bom, enfim, síndromes genéticas podem causar, para você que não sabe, crescimento ósseo anormal, isso já existe, alterações na face, hiperflexibilidade, agressividade e também mudanças hormonais. Além de tudo isso que eu citei aqui, certas condições neurológicas podem afetar a empatia e o comportamento social do indivíduo. Agora imagine uma população isolada durante milhares de anos, por séculos e milênios, sujeita à seleção natural extrema, né, talvez desenvolvendo características incomuns que você não vê ali no seu dia a dia. Isso poderia criar organismos muito diferentes da média humana, do que o pessoal está acostumado, não monstros sobrenaturais, tá? Mas algo próximo disso, algo biologicamente possível, mais escondido. Agora falando da forma de caça, tá? Dessas criaturas aí para você que ficou com medo, quer evitar eles. Segundo os relatos, os skinwalkers raramente atacam com animais comuns. Eles parecem manipular situações, tá? Isso sugere um método de caça dividido em algumas etapas. A primeira etapa seria a observação. A criatura acompanha a sua rotina, identifica o padrão, analisa a sua vulnerabilidade e depois ela vai para a segunda etapa, que seria o isolamento psicológico, ruídos, vultos, vai imitar a voz humana, sons próximos à sua residência, né, até mesmo de parentes. Aí vamos para a terceira etapa, que é a privação de segurança. A vítima vai começar a dormir mal, vai ficar paranoica, ansiosa, exausta. E aí vem a quarta etapa, que é a atração. A criatura vai utilizar de sons ou vozes para levar a vítima até regiões isoladas. Aí depois vem a quinta etapa, que é o ataque, rápido, violento e preciso. Isso que eu falei pode parecer fictício, mas muitos predadores, né, na natureza utilizam essa estratégia dessa forma. Algumas aranhas vibram teias, orcas criam ondas, corvos distraem os seus alvos e chimpanzés organizam emboscadas. Tá? A natureza frequentemente é mais assustadora do que o sobrenatural em si. Agora, o narrador, como é que eu faço para matar esse bicho? Bicho? É uma criatura extremamente difícil de lidar. Bom, vamos então para a parte mais assustadora. Se essas criaturas existem em caminho entre nós, como a gente derrota? Né? Como é que você sobrevive? Primeiro, você nunca vai poder seguir vozes em locais isolados. Eu já falei nisso sobre os vídeos dos lobisomens, né? Se você mora em área de mata, em floresta, em chácara, nunca vá à mata à noite. E se você escutar alguma coisa, não vá atrás, cara. Principalmente se for uma voz parecida com a voz humana. Nunca responda, nunca diga a sua localização, porque muito provavelmente não é, tá? Principalmente à noite. O cérebro humano ele possui uma tendência natural a responder emocionalmente a vozes que são familiares. Isso pode anular a lógica, né? Segundo, nunca se isole completamente, tá? Predadores inteligentes preferem vítimas que moram isoladas. Então, se você pretende morar em zonas de mata, tente morar em um local onde tem mais pessoas, tá? Isso para sua própria segurança.
Grupos dificultam a aproximação de alguma criatura. É mais fácil você se proteger. Terceiro, use a luz. Né? Predadores noturnos normalmente possuem sensibilidade ocular bem alta, então luzes fortes podem causar desorientação momentânea neles. Então tente colocar um refletor bem forte que vai ajudar a espantar skinwalkers, mendigos, lobisomens, todas essas criaturas noturnas aí, vampiros também. Você não que vai impedir que eles entrem na casa se eles quiserem, mas vai evitar que eles se aproximem tão lentamente e de forma silenciosa como eles costumam fazer, tá? Quarto, evite o pânico, né? O medo ele vai reduzir a sua capacidade de raciocínio, de pensar em alguma coisa que você pode fazer no momento. Então tente respirar de forma controlada. Isso vai melhorar a sua tomada de decisão e vai acalmar os seus ânimos. E por último, mantenha barreiras físicas, tá? Portas muito resistentes, veículos, ambientes iluminados, proteções aí se você entende alguma coisa sobre isso. Use símbolos ANASAs, eles são muito bons para isso. E câmeras também, né? Luzes que detectem movimento. Isso tudo vai ajudar você a conseguir visualizar o perigo, tá? Enfim, agora nunca subestime, fica até um conselho, nunca subestime algo só porque ele parece impossível ou muito bizarro para você acreditar na existência dele, tá? Durante séculos, só para você ter uma ideia, humanos acreditaram que lulas gigantes eram só histórias para criança dormir. Hoje, já se sabe que existem, que elas existem de fato, tá? No oceano. Hoje também sabemos, né? O mesmo aconteceu com os gorilas, o pessoal pensava que não existia. Lulas colossais, polvos gigantes, diversas espécies consideradas lendas, né? Que era história de pescador, se mostraram reais, né? A natureza esconde muita coisa ainda, ela não foi completamente explorada pelo homem para você achar que tudo lá é lenda, tá? Mas enfim, para a gente concluir esse vídeo, pessoal, talvez os skinwalkers sejam apenas lendas, tá? Quem está aqui no canal sabe que não, mas vamos considerar que você é muito cético e queira acreditar que são lendas. Bom, ok. Talvez eles sejam distorções psicológicas criadas pelo medo, sim. Talvez sejam histórias usadas para manter pessoas longe de regiões perigosas. Ou talvez exista algo escondido nas áreas mais selvagens. Algo raro, inteligente, paciente, observando de forma silenciosa, aprendendo nossos hábitos, copiando nossas vozes e esperando o momento certo para atacar. Porque o predador perfeito não é o mais forte, tá? É aquele que faz a presa caminhar voluntariamente até ele. Então, da próxima vez que você escutar alguém chamando seu nome de madrugada aí, né? Pense duas vezes antes de responder, tá? Porque algumas vozes não pertencem aos seres humanos. E algumas criaturas aprendem a usar exatamente aquilo que nos torna vulneráveis. Nossa confiança, nosso medo e principalmente a curiosidade. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva neste canal e deixe aí nos comentários. Você acredita que os skinwalkers são lendas ou que existe algo real escondido nas sombras? E lembre-se, nem tudo que observa você possui os olhos humanos. É com essas palavras que eu vou deixando vocês por hoje. Desejo um excelente sábado para todos. Fiquem na paz e até breve, meus pequenos.